Começa agora o segundo ano do ensino fundamental. Vem aí, Língua Portuguesa. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Audrey, que vocês já conhecem, e estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa. Essa semana, já estivemos falando um pouco ontem sobre o conto acumulativo. E hoje a professora trouxe um outro conto para nós estarmos assistindo, escutando. Mas, antes disso, vamos ver os objetivos da nossa aula ali na telinha? Ler e compreender o gênero textual conto infantil, compreender o uso do N e M antes de P e B e realizar hipóteses descritas. Vamos ver se até o final da nossa aula nós vamos ter alcançado todos esses nossos objetivos? Então agora, sem perder muito tempo, vamos para a hora do conto? O conto que nós vamos ver hoje é do Jabuti Sabido e do Macaco Metido. E como vocês podem ver, já está escrito bem grande ali o nome da autora, Ana Maria Machado. Então, nós já podemos perceber que vamos escutar a história do Jabuti Sabido e Macaco Metido. Jabuti pode parecer bicho meio bobo, assim pesadão, devagar, mas não é nada disso. Índio bem que sabe. Tanto sabe que conta um montão de histórias de esperteza de jabuti. E tanto conta que até muita gente que nem é índio aprendeu a contar também. Até casos inventados, histórias feito esta aqui. Diz que era uma vez um jabuti muito esperto que morava lá no meio da mata, na beira do rio. Na mata tinha bichos maiores, feito a anta, tinha bichos mais fortes, feito a onça, tinha bichos mais abraçadores, feito o tamanduá, e tinha bichos mais fedorentos, feito o coati. Mas não tinha bicho mais esperto que o jabuti. Uma coisa que acontece muito com quem não é esperto, imagine só, é justamente ficar se achando o mais esperto do mundo. E era isso que acontecia lá na mata. Cada bicho achava que era o suprassumo da esperteza por ali e que o jabuti só tinha mesmo era a fama. Daí que resolveram fazer um concurso. Concurso bem concorrido, de ver quem era o mais sabido. E escolheram o homem para ser juiz, mais exatamente um curumim, filhote de homem. Curumim chegou e viu os bichos todos reunidos, foi logo começando e perguntando: qual a esperteza de vocês? Cada um foi contando vantagem. A cotia inventava como tinha enganado a paca. O coelho lembrava como um dia conseguiu pôr sela na onça. A raposa se gabava de uma vez, se fingiu de bicho folhagem. O macaco desfiava uma porção de gabolices. Só o jabuti não dizia nada. Quando o curumim perguntou, ele foi desconversando. Não sei nada disso não. Eu sou muito bobo, qualquer um me engana. Curumim logo viu que aquilo era mesmo disfarce danado desperto, para ninguém prestar atenção nele. Aí mudou de conversa e disse assim: vamos fazer uma coisa? Vou fazer uma pergunta bem difícil. Quem acertar ganha o prêmio de esperteza. Mas qual é o prêmio? Curumim pensou um pouquinho para ver qual era a melhor coisa daquela mata e respondeu: só pode ser fruta, as melhores frutas da floresta. Quem ganhar escolhe quantas quiser. Foi uma animação, um alvoroço. Todos ficaram de acordo. Aí Curumim perguntou: o que é que fica acima do céu? A onça, que era a mais forte,
fez questão de responder antes de todo mundo e gritou: ovo! Ninguém entendeu, mas o que ela achava era que toda pergunta que começava com o que é, tem a mesma resposta: ovo. Só porque quase sempre as adivinhações que ela tinha ouvido eram assim: o que é uma casinha branca sem porta e sem tranca? Ou então, o que é uma casinha branca de bom parecer, não há carpinteiro que possa fazer? Ou então, o que é que para melhor usar se tem que quebrar? Ou então, o que é da vida um tesouro, joga para cima é prata, cai no chão é ouro. Se não fosse resposta da onça, todo mundo tinha caído na gargalhada. Mas dela o pessoal tinha um medo danado. Por isso, fizeram de conta que não tinham ouvido nada. Só o curumim disse que estava errado. Cada bicho foi dando uma resposta. Um dizia que era nuvem, outro achava que era urubu, outro respondia que era arco-íris, lua, sol, estrela, tudo que no alto brilhava. Ninguém acertava, até que o macaco disse: é Deus. E o jabuti disse: é o acento agudo do é. Ficou a maior discussão, uns achando que podia ser qualquer uma das duas respostas, outro garantindo que só um deles tinha razão. O curumim falou, pedindo atenção: vamos desempatar na escolha do prêmio. Quantas frutas você quer, macaco? E quantas você quer, jabuti? O macaco, muito guloso, logo propôs: agora não quero nenhuma, que estou com a barriga cheia. Vou guardar para amanhã de manhã, e aí vou querer todas as frutas que eu conseguir comer em jejum. O jabuti nem se apressou e foi com calma que falou: quero uma. Todos se espantaram. Uma? Ele confirmou: isso mesmo. Juntem todas as frutas que tiverem e contem todas. Uma é minha. Podem ficar com as outras. No dia seguinte, bem cedo, lá estavam os bichos reunidos, na frente de uma pilha de frutas enorme. Tinha goiaba, tinha coco, tinha manga, tinha banana, fruta de conde e pitanga. Tinha abacaxi carambola, tinha sapoti e graviola, tinha genipapo, tamarindo e cajá. Tinha caju, jaca e maracujá. Tudo quanto é fruta boa que der para se imaginar. O macaco, que não comia desde a véspera, foi logo avisando: eu começo. E começou mesmo, rindo, achando que depois que acabasse com todas as frutas que conseguisse comer em jejum, não ia sobrar nada para o jabuti. Mas, quando ia descascar a segunda banana para botar na pança, ouviu logo o jabuti com sua voz bem mansa: pode ir parando, acabou a sua vez. Como acabou? Eu ainda estou começando? Nada disso. Você podia comer tudo que conseguisse em jejum. Só que agora não está mais em jejum, porque já comeu uma banana. Acabou. Foi uma gargalhada geral, todos rindo do guloso. O macaco foi embora de cara feia, furioso. Curumim anunciou: agora é a vez do jabuti. Vamos contar as frutas para ele tirar a dele? E começou a contar: 1, 2, 3. Pode ir parando, interrompeu o jabuti. Deixa eu pegar a minha, essa aí que você chamou de uma. E pegou. Depois disse: vamos, conte. Quando o curumim começou e disse: uma, o jabuti interrompeu outra vez: uma? Então é minha.
E assim foi até o fim. Curumim não conseguia contar, porque toda vez que ele dizia uma, o jabuti pegava a fruta para ele e dizia: é minha, só quero uma. De uma em uma ficou com toda a pilha. Fruta de sobra para ele dividir com os amigos e com toda a família. E aí, crianças, gostaram da história? Viram esse jabuti danado de esperto? E lembram que a professora já contou nas outras aulas que aqui na parte de trás da capa do livro, nós sempre temos um breve resumo da história que a gente pode ver por ali se eu gostaria de ler essa história ou não. A professora vai ler bem rapidinho para ver se vocês concordam. Cada bicho da floresta se achava o mais esperto. Um dia resolveram fazer um concurso para tirar essa história a limpo. Escolheram o curumim para juiz e até onça, que sempre queria impor sua vontade, participou. Na grande final, restaram o discreto jabuti e o espertinho do macaco. Quem vencerá a disputa? Viram só? É um breve resumo da história. E deu para a gente ver do que se trata a história e sempre deixa aquela interrogação. O que será que aconteceu, para as pessoas terem vontade de ler essa história? Viram então como que é esse resuminho que aparece no final do livro? Então, se de repente você vai na biblioteca da sua escola escolher um livro, você pode estar fazendo isso. Leia a parte de trás para ver se a história lhe interessa e pegue aquele livro para ler, combinado? E como nós já vimos, quem escreveu essa história foi a Ana Maria Machado. Ali na telinha vai aparecer um pouco da biografia dela. Vamos acompanhar? Então, Ana Maria Machado, escritora e jornalista brasileiro e autora de livros infantis. Nasceu em Santa Teresa, Rio de Janeiro, no dia 24 de dezembro de 1941. Filha de Mário de Souza Martins, jornalista e político, e de Diná Almeida de Souza Martins. Desde criança era apaixonada por histórias que ouvia de seus pais e de sua avó. Quando aprendeu a ler antes dos 5 anos de idade, tornou-se uma leitora assídua. Isso quer dizer o quê? Que ela sempre estava lendo. Em 1977, publicou seu primeiro livro infantil, Bento é o Frade. Nesse mesmo ano, recebeu o prêmio João de Barro com o livro História Meio ao Contrário. Ela tem mais de 100 livros publicados, entre eles 9 romances, 8 ensaios, especialmente literatura infantil e juvenil. São mais de 20 milhões de exemplares vendidos. Pensem quantos livros ela já publicou. E olhe, em 20 idiomas, 20 línguas diferentes, gente. Recebeu dezenas de prêmios, entre eles 3 prêmios Jabutis, Prêmio Machado de Assis e o Hans Christian Andersen. Esse vocês já ouviram falar, né? Principalmente na semana passada, quando nós falamos sobre os contos de fada. E agora ali na telinha vão aparecer também alguns livros que são da Ana Maria Machado, que pode ser que vocês já conheçam, que eles tenham lá na sua escola. Olha lá, A Galinha que Criava um Ratinho, essa história é muito legal também. Menina Bonita do Laço de Fita. Camilão, o Comilão, essa eu tenho certeza que vocês já ouviram também. Tem ali O Domador de Monstros, Procura-se Lobo, Doroteia Centopeia e Uma História de Páscoa. Esses são só alguns livros dela, porque como nós já vimos, existem mais de 100, não é verdade? Então agora vamos ver se vocês prestaram atenção na história e vamos compreender um pouquinho esse conto? Vamos lá. Qual foi o problema que surgiu na mata? O que os animais estavam discutindo? Tenho certeza que vocês lembram. Eles queriam saber o quê?
queriam decidir qual era o animal mais esperto. Isto mesmo, tinha certeza que vocês sabiam. O que os animais fizeram para tentar resolver esse problema? Vocês lembram? Isso mesmo, fizeram uma competição, um concurso. Lembra o concurso para saber quem era o mais esperto? E quem que foi chamado para ajudar nesse concurso, para ser o juiz e decidir quem era o mais esperto? Será que foi um menino? Acho que foi um dos animais da floresta. Muito bem, o curumim, que eles chamam ali na história de filhote de homem. Isso mesmo. Mais uma pergunta, e qual seria o prêmio? Porque qual foi a pergunta dos animais? Mas qual que vai ser o prêmio desse concurso? Isso mesmo, as melhores frutas da floresta. Mas na floresta o que tem melhor do que fruta, né? Muito bem. E qual foi a pergunta feita pelo curumim? O que ele perguntou, vocês lembram? O que é que fica acima do céu? E a onça, né, coitadinha, ela não era muito esperta, né, gente? Lembram que ela disse que era ovo? Porque todas as perguntas que ela conhece com o que é, a resposta é ovo? Coitadinha da onça, né? Não era ovo, ela se perdeu nessa. Só que ninguém teve coragem de dar risada dela, né? Lembram? Todo mundo tinha medo. E quais foram os animais que empataram na competição? Essa é fácil, né? Tá lá no nome da história já. O macaco e o jabuti. Isto mesmo. Um disse que era Deus e outro disse que era o acento agudo do é, né? Qual a próxima pergunta? O que o curumim propôs para desempatar a competição? O que ele falou para eles fazerem? Isso mesmo, eles iam escolher, né, quantas frutas queria. O macaco podia escolher quantas frutas ele quisesse e o jabuti também. Lembram o que o macaco falou? Eu quero todas, né, que eu possa comer em jejum. E o jabuti escolheu uma, né? Olha lá, quantas que o macaco queria? Ele achou que ele ia se empanturrar de fruta, né? Ia comer fruta até não querer mais. Só que ele falou errado a resposta dele, né? Ele falou que ele queria quantas ele pudesse comer em jejum. Ele conseguisse comer em jejum. E o jabuti queria comer uma. Vocês sabem o que é jejum? Isso mesmo, quando eu estou bastante tempo sem comer nada, né? Então, durante a noite, a gente passa a noite em jejum. A gente não come nada durante a noite enquanto estamos dormindo. E de manhã, a gente toma o nosso café da manhã. E agora, vamos para a nossa última pergunta? Quem foi o grande vencedor? Essa é mais fácil ainda, né? Isso mesmo, o jabuti, que todo mundo achava que não era esperto e acabou sendo o mais esperto de todos. Isto mesmo. Agora, vamos ver alguns animais que aparecem na história. Nessa história, nós tínhamos muitos animais. O jabuti, a anta, a onça, a cutia, o coati e o tamanduá. Todos são animais da floresta, isso mesmo. A paca, o coelho, a raposa, o macaco, bicho folhagem, que também é conhecido por bicho folha, e o urubu. Olhem como ele é feinho, né, gente? Judiação do seu urubu. Então, esses foram os animais que apareceram na história. Mas e daí? Será que o jabuti e a tartaruga são iguais? Será que é a mesma coisa, só muda o nome deles? Então a professora trouxe algumas informações sobre o jabuti para a gente ver que ele e a tartaruga são muito parecidos, mas não são iguais, certo? Vamos ver lá a primeira informação? O jabuti e a tartaruga pertencem aos répteis com
casco. Isso mesmo, eles são répteis e eles têm o casco. Mas as tartarugas são aquáticas, ou seja, passam a maior parte do tempo na água, e os jabutis são terrestres. Isso não quer dizer que o jabuti não possa entrar na água. Ele entra na água, mas a maior parte do tempo dele, ele fica na terra. Isso mesmo, por isso ele é terrestre. As tartarugas têm o corpo mais leve para poderem se locomover na água, e os jabutis têm o corpo mais pesado. Então, o jabuti ele tem as costas bem redondinhas, parece a parte de cima de um fusquinha, né? A parte bem redondinha. E a tartaruga ela já tem o casco dela mais chatinho, não é tão redondo. Tartarugas de água têm nadadeiras ou pés de pato com garras longas. E suas cascas são mais planas e mais simplificadas. Os jabutis têm grossos pés de elefante e mais pesados cascas de cúpula, como a professora falou, é mais redondinho. E os pés deles são mais redondos também, parecendo com o pé do elefante. E eles não sabem nadar. Acreditam nisso? O jabuti não sabe nadar, mas eles vão na água para beber. Então, eles entram dentro da água para poder beber a água, poder se refrescar, mas eles não nadam. Então, se a água for muito funda, o jabuti se afoga. Sua alimentação é onívora. Ih, professora, mas que palavra diferente, né? E bem diversificada. O que quer dizer onívora? Ele pode comer frutas, pode comer grama, folhas, hortaliças e até carne animal, só que em pouca quantidade. E agora até mesmo ração. Tem pessoas que criam jabutis na sua casa e já tem ração disponível para quem cria jabuti. Isto mesmo. Os jabutis vivem de 50 a 70 anos de acordo com as condições em que vive. Então, se ele for bem cuidado, bem tratado, viver uma vida boa, ele pode viver até 70 anos. Veja quanto tempo, hein, gente? O tamanho dos jabutis machos adultos varia de 50 a 55 centímetros de comprimento. Já as fêmeas variam de 40 e 45 centímetros. Seu peso fica na média de 5 a 10 quilos, de acordo com a alimentação. Então, mas vejam, 50 centímetros é bem grandinho, né? A visão dos jabutis é excelente. A gente olha aquele bicho, né? Meio esquisitão, devagar, mas a visão dele é excelente. Eles enxergam bem cores e possuem um forte sentido de cheiro. Eles também possuem ótima audição e tato. Suas cascas têm sentido devido a terminações nervosas. Então, aquela casca parece tão grossa, tão dura, mas se eu tocar nele, ele vai sentir. Agora nós vamos ver duas fotos. Olhem lá como o jabuti é todo, né? Tem a casca grossona e olhem as tartarugas, como ela é mais chatinha e a casca dela é mais lisa, para ela poder se locomover melhor na água, certo? Agora nós vamos ver um pouco as frutas que aparecem lá na nossa história. Vocês viram quantas frutas aparecem? E algumas não são comuns aqui na nossa região, porque elas são mais da região nordeste, onde há mais florestas. A goiaba nós já conhecemos, cajá é uma fruta bem diferente, o coco, manga, banana, fruta do conde, caju, pitanga, abacaxi, maracujá, carambola, sapoti, graviola, genipapo, jaca e tamarindo. Algumas dessas frutas nem são originais aqui do nosso país. Elas vieram da América Central, né, trazidas por alguém, trouxe uma muda e acabou se espalhando aqui na nossa região, mas é mais comum lá
por onde nós temos as florestas, certo, crianças? Então agora, aqui na bancada, nós vamos ver algumas palavras que a professora separou para a gente ver. Tem alguns animais e algumas frutas, certo? Então, ó lá, a professora separou a manga, a palavrinha curumim, a palavra tamanduá, onça, anta, carambola, pitanga, tamarindo e fruta do conde. Mas por que será que a professora separou essas palavrinhas? Ah, vocês perceberam que elas têm a vogal seguida do M, né? O an, on, em, in, ou a vogal seguida de N, né? On, un, an, in ou en, né? Então, olhem lá. E vejam como quando a gente fala é diferente, ó. Vamos falar manga, manga. Ó, o N está aqui. Tamandua. Olha o N, ó. Mandua. A nossa língua fica encostadinha no dente, né? Ó. Anta. Onça. E vamos falar curumim. Ó. Curumim. É o M que está no final. Viram como a nossa boquinha fica diferente? Olha lá. Carambola. Carambola. A gente meio que fecha a boca para falar, né? Para fazer o som do M. Carambola. Olha lá. Tamarindo. Ó, tamarindo. A língua da gente fica pertinho do dente. Viram como é diferente? Pitanga, fruta do conde. Então, olhem a diferença entre o com M e o com N. Conseguiram perceber a diferença? Isto mesmo. E nós já vimos em outras aulas, mas nós vamos relembrar que nós temos uma regrinha. Eu sempre uso o M antes das palavrinhas, né? Nas palavrinhas, sempre antes da letrinha P e da letrinha B. Lembram que a gente até escutou uma história bem legal do Super M que falou do M ser amigo do P e do B? Vamos ver se isso é verdade? Ou até mesmo no final das palavras. Olha aqui, ó, na carambola. Olhem ali, ó, quem está depois do M? O B. Isso mesmo, carambola. Muito bem. E, ó, depois do N nós temos o D, depois do N nós temos o G, depois do N nós temos o G de novo, o D, o T e assim por diante. E o M também nós podemos usar no final das palavras. Aí vocês vão me perguntar, mas será que não temos nenhuma palavra terminada em N, professora? Os nomes próprios às vezes são terminados em N, né? Kathleen, Caroline, Anderson, né? Geralmente os nomes próprios são terminados em N. E agora a professora trouxe algumas outras palavrinhas também para nós estarmos olhando como o M e o N fazem diferença. Olhem aqui. A palavrinha exame. Exame. Ah, quando eu vou no médico, ele faz um exame, né? Quando eu vou no dentista também, ele examina a minha boca.
Mas se eu pegar a palavrinha exame e colocar um N aqui no meio, ó lá, formou uma outra palavra, enxame, que são muitas abelhas. Ó lá, então exame não é enxame. Eu só coloquei o N no meio e fez muita diferença. Vamos ver mais uma? Olhem aqui a palavrinha capina. Nossa, professora, que palavra diferente, né? Mas é a mesma coisa que capinar. Eu vou carpir, né? Capinar, tirar o mato da terra. Agora, se eu pegar a palavra capina e colocar um M aqui no meio, ela vai virar campina, um lugar que tenha um campo bem grande, né? Que ele se espalha, então vai virar campina. Viram como o M também faz diferença na palavra? Vamos olhar mais umas palavrinhas aqui. Olhem aqui. A palavra bode. Olhem aqui o bode. Mas e se eu pegar a palavrinha bode e colocar um N aqui no meio, né? Tem que ser o N porque ele é seguido de D. Como é que vai ficar? Bonde. Alguns de nós não conhecem o bonde, né? Porque aqui na nossa cidade não tem, mas ele é um meio de transporte. Como se fosse um ônibus que anda em trilhos dentro da cidade, certo? Olhem lá, a palavra tapa. Se eu colocar o M no meio, ela vai ficar tampa. Viram que legal? Mesma coisa vai acontecer a palavrinha barraco. Se eu colocar o N no meio, sabem o que é barraco, né? Uma casinha mais humilde lá, que não tem muita estrutura. Se eu colocar o N aqui no meio, vai virar barranco. Então vejam como uma letrinha só pode fazer muita diferença nas palavras. E agora, para a gente continuar isso, nós vamos fazer uma brincadeira. E para essa brincadeira, eu vou convidar a professora Daiane para vir brincar com a gente. Na verdade, essa nossa brincadeira é um ditado. Só que ele vai ser um ditado diferente, certo? Ele vai ser um ditado estourado. Nossa, professora, ditado estourado? Olá, professora Daiane. Tudo bem? Tudo bem. Tirar minha máscara aqui, prof. A professora... Isso mesmo, prof. A professora Daiane vai me ajudar no ditado estourado. Então, prof. Daiane, vai ser assim. Eu vou pedir para que você estoure os balões para mim, tá bom, joia? Prof. E dentro desse balão vai ter uma adivinha, que a resposta não vai ser ovo. Ah, então a resposta não vai ser ovo, certo? Então vai ter uma adivinha para nós lembrarmos qual é a palavrinha, né? Vir à mente qual é a palavrinha. E vocês no caderno de vocês, como é ditado, vão estar anotando as palavrinhas. Combinado, tudo bem? prof. Prof, pode escolher qualquer um dos balões. Pá. Ah, olha aqui, ó. Achei. Vou deixar o balãozinho estourado ali. O que é o que é? Sou um meio de transporte muito importante. Estou à disposição nas horas mais difíceis. Tenho passagem livre nas ruas. Basta acionar a minha sirene. Um meio de transporte que tem sirene. Ó, aqui a professora trouxe as imagens para ajudar. Tá. Será que você sabe qual é, professora Daiane? Eu acho que eu sei, prof. É a ambulância? Muito bem, a ambulância. Então vocês vão escrever lá na casa de vocês, ambulância.
Vamos deixar ali do ladinho, Posso que estourar depois nós vamos corrigir. Pode estourar outro, prof. Gostei, Daiane. prof, de estourar. Gostou da brincadeira de estourar? Olá, prof. Caiu aqui. Oba! O que é o que é? Sou profissional e tenho como missão salvar vidas. Se tiver um afogamento, um incêndio ou uma situação de perigo, podem me chamar. Sou o quem que lida com os incêndios. Eu sei, prof. Eu acho que eu já sei ali pelas imagens. Eu já sei, prof. Essa é fácil, né, prof? Fácil. Então, quem que é mesmo? O bombeiro. Bombeiro, isto mesmo. Olha lá, o bombeiro. Joia, escrevam lá bombeiro. Enquanto isso, a professora Daiane já estoura outro balão pra gente. Aqui, ó, prof, a dica. O que é o que é? Sou um objeto muito importante utilizado pelos cabeleireiros e barbeiros. Faço maravilhas nas mãos de quem me utiliza. Se quiser ficar mais bonito, pode contar comigo. Ó, Que que será? será, né? Cabeleireiro, barbeiro. Facinho também, né? É o pente, prof. Isso mesmo, ó lá, é o pente. Muito bem. Vou estourar outro, prof. Opa, caiu lá atrás, prof. Deixa eu pegar aqui pra você. Obrigada, professora Daiane. Nada. O que é o que é? Sou um instrumento musical de percussão. Tenho a forma de um cilindro e sou muito usado na capoeira, no carnaval e em desfiles. Sou o... Aquele que toca? Aham, que faz assim... Dum, dum, dum. Facinho também, tá ali, tambor, né? né, É o prof? tambor. Ai, olha, muito mas tá bem. fácil, prof, também com os desenhos fica mais fácil. Ajuda, né, prof? Ajuda. Legal. Pode estourar mais um, prof. Daiane? Aqui. Vamos ver a dica. O que é o que é? Sou uma máquina e tenho muitas utilidades. Processo dados e posso programar muitas tarefas. Estou em todos os locais, nas escolas, nos escritórios, nos hospitais e muito mais. Eu sou o... com o desenho tá facinho, E né, que a gente prof? tá usando bastante, né, prof, agora, né? Agora que a gente tem aula em casa, a gente usa bastante. É o computador, prof? O computador, isso mesmo. Olhem lá, computador, muito bem. Vamos lá? Mais um, prof. Aqui. Tcharam! O que é o que é? Sou um dos maiores animais terrestres. Me alimento de frutas, raízes e folhas. Tenho uma ótima memória e uso meu nariz para muitas tarefas. Eu sou o... Tem um narigão, prof? Aham. Se chama tromba? Isso mesmo. Ah, então ficou fácil. Elefante. O elefante, isso mesmo. Muito bem. Aqui. Vamos ver a dica. E agora só falta pouquinho, tá ficando cada vez mais fácil. O que é o que é? Sou bem pequenininho, e posso ser amarelinho, pretinho, branquinho ou marronzinho. Nasço do ovo e faço piu-piu. Ai, o ovo, prof, apareceu Só o o ovo, viu? Só que não era a resposta Não era o a ovo. resposta. Sou o Pintinho. pintinho, isso mesmo. Olha lá que bonitinho o pintinho, amarelinho. Dá vontade até de cantar música, né, prof? Meu Pintinho amarelinho. Isso Opa! mesmo. Aqui. O que é o que é? Sou uma fruta vermelha e pequena. Sou muito utilizada em sorvetes, iogurtes, sucos e saladas de fruta. Adivinha quem sou? Ai, é uma delícia, né, prof? É o morango. Isto mesmo, morango. Vamos lá.
Tá quase acabando o Quase nosso acabando ditado. já. O que é? O que é? Fui inventada pelo homem e sou fonte de energia. Sou muito utilizada e nos diálogos das histórias em quadrinhos. Represento uma ideia. Eu sei, prof. É a lâmpada. A lâmpada. Muito bem. Escrevam lá, lâmpada. E sobrou quem mesmo? Só a bandeira, Só né, a prof? bandeira, né? Mas vamos estourar o último balão. Vamos lá. Sobrou a bandeira agora. O que é? O que é? Sou um símbolo e me utilizam para representar um país, um estado, um município e até mesmo um time de futebol. Sou a bandeira. É a bandeira do Brasil. Muito bem. Nós só vamos então corrigir aqui rapidinho se vocês escreveram corretamente as palavras. A primeira então foi ambulância. Ó lá. E tem um acento para fazer o lância. Bombeiro. Pente. Tambor. Ó, tem que ser com M por causa do B. Computador também tem que ser com M por causa do P. Elefante. Pintinho. Morango. Lâmpada. E bandeira. Muito bem. Espero que todos vocês tenham acertado todas as palavrinhas e nos vemos na próxima aula. Tchau, crianças! Vem aí, matemática. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Então, preparados para mais uma aula de matemática? Vamos lá? Quais será que são os objetivos da nossa aula de hoje? Ler imagens e coletar informações com o tema diversidade. Então, vamos ver o que será que é a nossa aula de hoje. A professora já falou em aulas passadas que a matemática está presente em tudo, não é verdade? Eu já falei, as outras professoras que deram aula aqui para vocês já falaram isso. Mas como que eu vejo a matemática? Nos pequenos detalhes a gente vê a matemática em toda parte. Assim como eu posso trabalhar a matemática junto com as ciências humanas, ciência da natureza, com a língua portuguesa. E é isso que nós vamos fazer hoje. Nós vamos tirar a matemática de uma curiosidade. Vamos ver lá qual que é a curiosidade que a professora trouxe para vocês? Vocês sabiam que o nosso país é dividido em 5 regiões? Alguém de vocês já sabiam? Olhem lá. Quais serão essas 5 regiões? Quem sabe me dizer qual é esse desenho que a professora colocou aqui? Isso é o mapa do Brasil. E aqui o mapa do Brasil está dividido em 5 cores, vocês estão percebendo? E cada cor dessa é uma divisão de região. Vamos ver quais são essas regiões? O Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. E nós moramos aonde? Isso, nós moramos no Sul, porque o Sul está o Paraná, que é o estado em que nós moramos, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, esse aqui desenho do nosso Brasil, mostrando a divisão das 5 regiões. Mas por que será que a professora trouxe esse mapa mostrando as 5 regiões? Vamos ver por quê?
para falar da diversidade cultural. Lá no início não dizia que nós íamos ler imagens e interpretar a partir do tema diversidade? O tema diversidade que a professora trouxe para vocês é diversidade cultural. O que é uma diversidade cultural? A diversidade cultural representa o conjunto das distintas culturas que existem no planeta. O que é cultura? Cultura compreende o conjunto de costumes e tradições de um povo, os quais são transmitidos de gerações para gerações. Os elementos culturais representativos de um determinado povo são a língua, as crenças, os comportamentos, os valores, costumes, religião, folclore, dança, culinária, arte, dentre outros. Então, nós vamos procurar aqui ver essas curiosidades que a professora trouxe na diversidade cultural brasileira. Olha, outro mapa do Brasil, aqui com imagens dessas diversidades que a professora falou, do local, as comidas típicas, e é isso que nós vamos ver agora uma a uma. Na região norte, dentre as manifestações culturais presentes na região norte do Brasil, destacam-se as duas maiores festas populares da região. São elas o Festival de Parintins e as festas de Círio de Nazaré. Ainda em Belém do Pará, destacam-se o carimbó, uma dança e gênero musical de origens indígenas. Alguns alimentos típicos da região norte são a mandioca, tucupi, tacatá, tacacá, jambu, carne de sol, camarão seco, pato, jacaré, pirarucu, mussarela de búfala, pimenta de cheiro e frutas, o cupuaçu, bacuri, o açaí, que agora é bem conhecido em todas as regiões, taperabá, graviola e buriti. Então, olhem lá algumas imagens de curiosidades da região norte. Então, olhem lá algumas das curiosidades da região norte. Ali que a professora falou, o Festival de Parintins, com o boi caprichoso e o boi garantido, uma festa muito linda que tem lá. O Círio de Nazaré, que é a maior festa religiosa do Brasil, que também reúne muitas pessoas. São curiosidades aqui, ó, são festas típicas, né? São as tradições deles lá. E a outra região, região Nordeste? Dentre as manifestações culturais presentes na região Nordeste do Brasil, destacam-se muitas festas. Danças, gêneros musicais, como festa do Bumba Meu Boi, festa de Iemanjá, lavagem das escadarias do Bonfim, o Carnaval, maracatu, caboclinhos, ciranda, coco, terno de zambumbá, marujada, reizado, frevo e cavalhada. Vejam quantas festas tem lá. Vale lembrar também a literatura de cordel. É um elemento muito presente na cultura nordestina, bem como o artesanato. Aqui, a literatura de cordel, vocês já aprenderam lá em língua portuguesa. Viu que a professora falou a ligação que tem de todas as disciplinas? Alguns alimentos típicos da região do Nordeste são acarajé, vatapá, caruru, carne de sol, peixes, fruto do mar, sarapatel, buchada de bode, feijão verde, tapioca, broa de milho verde, canjica, arroz doce, bolo de fubá cozido, bolo de massa de mandioca, pamonha, cocada, tapioca e pé de moleque. Quanta comida, deu até fome, né? E algumas ali curiosidades da região Nordeste, o frevo, que é uma dança típica deles lá. Daqui a pouquinho vocês vão ver essa imagem, uma atividade que nós vamos fazer. A literatura de cordel, lembram lá que vocês já aprenderam das pequenos poemas e textos escritos em papéis presos, né, num varal? E o acarajé, uma comida lá muito típica da região Nordeste, bem apimentada, gente. Quem gosta de pimenta vai adorar. E outra região, região Centro-Oeste.
Dentre as manifestações culturais presentes na região centro-oeste do Brasil, destacam-se a cavalhada, o fogaréu, no estado de Goiás. A dança folclórica do cururu, que possui origem indígena, olha, novamente em outra região, a influência dos indígenas, né? Ocorre nos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, a festa do Divino e a festa de São Benedito. Alguns alimentos típicos da região centro-oeste são a galinhada com pequi, sopa paraguaia, arroz carreteiro, arroz boliviano, gariroba, Maria Isabel, empadão goiano, pamonha, angu, curau, peixes. Quais são os peixes? O dourado, o pacu, o pintado, entre outros, né? Nessa região há uma grande mistura de elementos culturais das culturas. Olha lá o que a professora falou: indígena, paulista, mineiro, gaúcha, boliviana e paraguaia. Vejam, para formar todas as culturas, quantas, né, os elementos culturais, quantas culturas são envolvidas? Quais são aquelas imagens que a professora trouxe do Centro-Oeste? A festa do Divino, que também é uma festa religiosa, e o arroz carreteiro lá, olha que delícia, um arroz carreteiro lá que tem uma grande história, né, e faz parte da região Centro-Oeste. Mais uma região, a região Sudeste. Dentre as manifestações culturais presentes na região Sudeste do Brasil, destacam-se muitas festividades de raiz religiosa e folclórico, além das danças e gêneros musicais típicos da região. Dentre os elementos presentes na cultura do Sudeste, podemos citar a festa do Divino, veja, também acontece na região Sudeste a festa do Divino, festejos de Páscoa e dos santos padroeiros, festa do peão de boiadeiro, dança dos velhos. Essa festa do peão de boiadeiros é aquela bem conhecida lá em Barretos. O batuque, jongo, samba de lenços, festas de manjá, folia de reis, caiapó, congada, cavalhadas, bumba meu boi e o carnaval. Alguns alimentos típicos da região Sudeste são o virado à paulista, cuscuz paulista, feijoada, aipim frito, bolinho de bacalhau, queijo de Minas, pão de queijo, feijão tropeiro, tutu de feijão, moqueca capixaba, carne de porco, picadinho, farofa e pirão. De novo, quanta comida! E quais são as imagens que a professora trouxe para vocês? Olha lá, o feijão tropeiro, né? Que tem uma história, porque na região Sudeste, que vocês já aprenderam e vão ver ainda do caminho dos tropeiros, que aí tem a origem do feijão tropeiro. E o carnaval, que está presente em todas as outras regiões, mas a maior festa são os desfiles lá, né, no Rio de Janeiro e São Paulo, que é o carnaval. E agora, a nossa região, região sul. Dentre as manifestações culturais presentes na região sul do Brasil, destacam-se a chamada Oktoberfest, a festa da cerveja, de origem germânica. Outra festa muito tradicional na região sul do país, de origem italiana, é a festa da uva. Além disso, destacam-se o fandango, de origem portuguesa, a tirana e o anu, de origem espanhola. Outras festas e danças da região são a festa de Nossa Senhora dos Navegantes, a congada, o boi de mamão, as danças de fitas e o boi na vara. Alguns alimentos típicos da nossa região sul são o vinho, né? Então veja, a professora aqui está falando de comidas típicas, alimentos típicos. Então tem tanto a bebida quanto, né, o alimento. O vinho, o chimarrão, o churrasco, o camarão, pirão de peixe, marreco assado e o barreado. Qual é a região? Quais são as imagens da região sul? Olha lá, a festa da Oktoberfest, que é ali em Blumenau, Santa Catarina. Também é feito um desfile. A nossa que a gente tinha na nossa região era a Mischenfest, né? Tem ainda, só que ela foi mudando. Também representa lá como é o Oktoberfest.
E a festa da uva? Na nossa cidade tem a festa da uva, né? Todo ano é feita a festa ali, os produtores levam os seus produtos para vender para as pessoas, assim como tem no Rio Grande do Sul, que é a origem da festa da uva. E ali, qual que é uma comida típica da nossa região? O churrasco. Quem já não, né, preparou ali com a família e fez um bom churrasco? Então vejam quantas curiosidades a professora trouxe das 5 regiões do Brasil. E agora, usando todas essas curiosidades que nós fizemos, a professora vai precisar de uma ajuda de vocês. Qual será essa ajuda? Nós vamos aqui lembrar lá do nosso objetivo, ler e interpretar imagens. A professora trouxe gráficos e tabelas. Viram que toda aquela explicação que a professora deu, todas aquelas curiosidades, nós vamos mostrar agora na matemática. Nós usamos o tema diversidade para poder usar agora na matemática. Como, professora? Não foi feita uma pesquisa, assim, a professora fez uma pesquisa com algumas pessoas e colocou esses dados na tabela e no gráfico. Olhem a tabela aqui. Observem a tabela. Pratos típicos do sul do Brasil. O que será que está faltando nessa nossa tabela? O que será? Vejam, a tabela estão os elementos dos pratos típicos do sul do Brasil. De todos eles que a professora falou ali, eu retirei alguns, né, que foram os mais votados e coloquei na tabela para vocês. Lembrem lá, pratos típicos, mas como a gente viu ali, os costumes, ali o que também tinham a bebida, então entra junto o barreado, o pinhão, o churrasco, o chimarrão e a cuca. A cuca que é um pão doce, não é a cuca do sítio Pica-Pau Amarelo. Cuca é um pão doce que é muito comido lá no Rio Grande do Sul, junto com o chimarrão e com o churrasco mesmo. A professora trouxe a tabela e trouxe o gráfico. Então, no gráfico, pratos típicos do sul do Brasil, eu tenho os mesmos elementos da tabela. Eu tenho ali, ó, a minha reta, né, mostrando a quantidade e já tenho aqui a votação deles. Então, o que está faltando? Lá na minha tabela estão faltando o que mesmo? Os dados, né, o número ali, a quantidade que representa no gráfico. Vamos me ajudar agora a colocar esses dados naquela tabela? Vamos ver se a gente consegue aproximar bem aqui da nossa tabela? Então vamos lá. Vejam, o barreado. O barreado está contando para mim que ele recebeu 20 votos. Então é isso que a professora vai fazer. Vai colar ali os 20 votos que ele recebeu. Então vamos olhar e interpretar a nossa tabela com o gráfico. O pinhão. Quantos votos o pinhão recebeu? Isso, ele recebeu 36 votos. Então, vamos completar a nossa tabelinha aqui com os 36 votos do pinhão. E agora, o churrasco. Vejam, o mais votado aqui. O churrasco atingiu 58 votos. Então, eu vou completar lá na tabelinha os 58 votos. Agora, o chimarrão lá da região gaúcha, e aqui também, a professora também adora chimarrão. Quantos votos ele conseguiu? Se eu for ver na minha relação numérica, a quantidade de votos, ele conseguiu 22 votos. E o último ali, a cuca, o pão doce, ele conseguiu quantos votos? Se eu seguir aqui da onde ele atingiu 14 votos. Ah, professora, então agora as informações estão completas? Sim, as informações estão completas. Tanto na minha tabela quanto no meu gráfico, as informações estão batendo. Eu posso olhar a quantidade aqui e verificar na minha tabela. Os elementos que estão no meu gráfico estão na minha tabela? Sim. Ah, mas e agora se eu quisesse ver, se viesse uma pergunta para vocês?
Qual foi ali o prato típico mais votado? Vocês olhando na tabela e o número, vocês conseguem identificar. Mas olhando no gráfico de barras aqui, vocês também vão ver que o mais votado foi o churrasco. Dentre deles, qual foi o que recebeu menos votos? Dentre deles foi a cuca, que recebeu menos votos. Se eu perguntasse para vocês quantas pessoas foram entrevistadas para essa pesquisa, é só eu somar. Se eu somar o 20 com o 36, mais o 58, mais o 22 e mais o 14, são 150 pessoas. Eu consegui tirar do meu tema diversidade na matemática, ler e interpretar imagens? Sim, mas a professora trouxe mais uma imagem para vocês que eu vou pedir ajuda de vocês. Vejam lá, deixa só a professora pôr esse aqui. Vamos tirar esse daqui. E vocês vão me ajudar agora a ver essa outra imagem. Um outro gráfico agora. Então, olha lá, esse outro gráfico aqui agora está na horizontal. É um gráfico de barras que nós vamos completar. Para completar o gráfico, eu trouxe também a tabela. Vejam lá. Agora, observem que a professora fez de uma forma diferente. Eu tenho aqui já indicando a quantidade. Na tabela, minha tabela está completa. Agora, o gráfico e a tabela são das danças típicas do Nordeste do Brasil. Retirado também da onde? Lá do nosso tema da diversidade. Vejam, o que será que está faltando agora no nosso gráfico aqui, se a nossa tabela está completa? Isso, colocar aqui as imagens de quem são esses votos. Vamos ver lá? Vejam, observe comigo lá. Esse primeiro aqui, se eu for descer lá na reta numérica, estamos contando quantos? 10 votos. Quem recebeu 10 votos? Isso, a dança típica Caboclinho. Então, eu vou completar o meu gráfico agora com a imagem aqui da dança típica Caboclinho. Agora, olhando na minha barra aqui, quem será que, olha, descendo, quem será que recebeu 34 votos? Olhando na tabela, eu sei que quem recebeu 34 votos foi a dança do frevo. Então, eu vou completar na minha tabela com a dança do frevo. Novamente, agora o terceiro. Quem recebeu aqui 12 votos? Olhando na tabela, o Torém recebeu 12 votos. Então, vou completar no meu gráfico os 12 votos. Opa, não quer parar? Parem de dançar aí que daí para. Isso. Agora o próximo lá. Olhando na minha barra, quem conseguiu 28 votos? 28 votos foi o forró. Vamos ali completar com o forró. Para. Viu? E agora o último ficou fácil. Quem conseguiu 16 votos? O maracatu. Vejam, gente, como são bonitas. Deve ser mais bonito pessoalmente essas danças. Olha como são coloridas, né? São bem alegres. A dança tem que ser algo alegre, né? Então, vejam. Com as informações que nós tiramos lá do tema diversidade, nós vimos aqui, interpretamos a imagem de dois gráficos. O gráfico de barras na horizontal e na vertical e as duas tabelas. Vocês já aprenderam quais são os elementos do gráfico, que ele precisa ter ali um título, a fonte da onde foi retirado. Na tabela, lá os elementos e os números têm que ser iguais, os que estão no gráfico. Tudo isso nós aprendemos já em aulas anteriores, mas hoje a professora trouxe para vocês essas informações tiradas de um tema, que era o tema diversidade. Agora, na casa de vocês, vocês vão fazer uma tarefinha. Vamos ver qual é ela? Pesquisem com seus familiares quais são as comidas preferidas deles. Igual a professora fez aqui das comidas lá da região sul do Brasil, vocês vão pesquisar aí na casa de vocês com as pessoas que moram com vocês ou alguns familiares, quais são as 3 comidas as comidas que eles mais preferem.
Aí delas, vocês vão escolher 3. Faça uma votação e complete a tabela e o gráfico. Então vejam ali, a professora colocou a tabela, vocês vão escrever o nome de 3 comidas preferidas de vocês, vão completar ali quantos votos cada uma recebeu. Vão passar essas informações da tabela para o gráfico. Olhem lá, vão pintar daí, desenhar ou escrever qual é a comida embaixo de cada barra ali. E aí depois vocês vão responder para a professora as seguintes perguntas. Qual é a comida de maior preferência? E qual é a comida com menor preferência? É fácil essa tarefa, né? Fácil, vocês já fizeram elas. Agora nós vamos ver lá, olhando essas atividades, com a tarefa que nós fizemos, se nós alcançamos o objetivo da aula de hoje. Qual era mesmo? Ler imagens e coletar informações com o tema diversidade. Nós lemos as imagens aqui, lemos os gráficos e as tabelas? Sim, nós coletamos informações? Coletamos. Então é isso, nós conseguimos atingir o objetivo da aula de hoje. Então, depois que vocês fizerem a tarefa, levarem na escola de vocês, vocês vão ver que vão estar bem certinho. Tá bom, crianças? Então, até a próxima! Vem aí, Formação Humana, Ensino Religioso. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cris e hoje eu vim trabalhar a formação humana e ensino religioso. Agora a gente vai ver o tema da nossa aula. Vamos lá? Fraternidade, valorização da vida. E agora, os objetivos. Identificar valores necessários de convivência harmoniosa e perceber a importância das palavras mágicas. Olha só, pessoal, o tema, os objetivos da nossa aula, quanto aprendizado, quão interessante é. E para a gente começar a aula, a professora vai contar uma história e vocês vão acompanhar na tela. Vamos ver? As palavras mágicas. Era uma vez uma menina chamada Tânia. Todos na escola achavam que Tânia era bonita, inteligente e muito chata. Ela chegava logo cedo na escola já de cara feia. Não dava bom dia para ninguém. A moça da portaria até dizia: "Bom dia, Tânia." E a Tânia virava a cara e resmungava: Na hora da aula, haja falta de educação. Se a borracha da Tânia caía no chão, ela olhava para o colega e dizia: "Pega!" Não dizia, mandava mesmo. Na hora da saída, para o recreio, se ficasse alguém no caminho da Tânia, empurrava e dizia: "Sai!" Que feio, né? Mas tem mais. Um dia, a Tânia derrubou a lancheira no chão e o Miguel foi logo ajudar. Miguel pegou a lancheira e devolveu para a Tânia. E o que foi que ela fez? Foi grosseira. Tomou com força a lancheira e disse: "Me dá aqui!" Ah, Tânia. Um outro dia, ela estava correndo e esbarrou sem querer no Marquinhos. Ao invés de se desculpar, Tânia foi grosseira. "Quem mandou ficar na minha frente?" Por isso, ninguém gostava da Tânia. Ninguém brincava com ela, porque ela era grosseira com todo mundo. A professora percebeu o que estava acontecendo. Tânia não conhecia as palavras mágicas. As palavras que abrem todas as portas para nós, que fazem as pessoas sorrirem, que tornam a nossa vida melhor. Então, a professora chamou Tânia para conversar e contou para ela o segredo das palavras mágicas. A Tânia pensou e pensou naquilo o resto da aula. E no dia seguinte, resolveu. Ia fazer uma experiência. Ia usar as palavras mágicas para ver se funcionava. Logo na entrada, a moça da portaria disse: "Bom dia, Tânia." A Tânia sorriu e respondeu: "Bom dia." A moça da portaria ficou muito surpresa. Na hora da aula, a borracha da Tânia caiu no chão.
Ela olhou para o colega do lado e pediu: "Pega para mim, por favor." A colega sorriu, pegou a borracha e devolveu para a Tânia. E a Tânia disse, sorrindo: "Obrigada." A classe parou para ver. Todo mundo estranhou a mudança de Tânia, mas ninguém falou nada. Na hora da saída para o recreio, o Lucas estava bem no meio da porta. A Tânia olhou bem para ele, sorriu e disse: "Com licença." O Lucas sorriu também e, mais do que depressa, deixou a Tânia passar. Na hora do recreio, Tânia estava correndo e, sem querer, bateu no Marquinhos. Então ela disse: "Desculpe, você se machucou?" O Marquinhos sorriu, disse que não e até convidou a Tânia para brincar de pega-pega. Tânia foi vendo que as palavras mágicas funcionavam mesmo e decidiu usar as palavras mágicas sempre. A mágica foi muito grande mesmo. Agora todos gostavam da Tânia, todos queriam brincar com ela. Eu vou ensinar as palavras mágicas para você também, tá? Então, preste atenção. Primeiro, você precisa de um sorriso. Um sorriso não custa nada para quem dá e é muito valioso para quem recebe. Depois, é só dizer: "Bom dia, boa tarde, boa noite. Por favor, com licença, obrigado, desculpe." Com essas palavras mágicas, você será muito feliz. E todo mundo, seus colegas, professores, sua família, ficará feliz com você. Então tente, use as palavras mágicas e eu garanto que elas dão certo. Muito bem, pessoal. Viram como a gente aprendeu nessa história com a Tânia? Ela aprendeu e nós também aprendemos. E vocês perceberam que a professora está com essa capa de mágica, de mágico? Sabem por quê? Porque agora nós vamos conhecer aqui na nossa cartola algumas palavras mágicas. E vocês vão me ajudar aí em casa. A professora vai falar as palavras mágicas e aí a gente vai ver qual vai sair. Vamos ver? Alakazam, alakazim, faça aparecer uma palavra mágica para mim. Plim! Vamos ver qual será a palavra mágica que vai sair. Atenção, vamos colocar aqui nessa bacia com água para ver. Tcharanã! Olha lá! É a mágica da flor. Está se abrindo. Qual será a palavra mágica? Quem aí em casa já descobriu? Olha lá, eu já vi aqui. Está abrindo. É a palavra obrigado. E agora a gente vai ver lá na tela quando nós devemos dizer obrigado. Vamos ver lá? Quando eu devo dizer obrigado, pessoal, aí em casa? Número 1, quando eu recebo ajuda ou quando eu vou dormir? E aí, número 1 ou número 2? Vamos ver quem acertou? Vai lá! Quando eu recebo ajuda, isso mesmo, a gente diz obrigado. Muito bem, pessoal, parabéns! Agora vamos ver a próxima palavra mágica. Alakazam, alakazim. Faça aparecer outra palavra mágica para mim. Plim! Vamos ver qual será. Olha lá, está se abrindo. E a mágica está acontecendo. Quem em casa já acertou?
Bom dia! É uma palavra mágica. E agora nós vamos ver na tela quando nós dizemos esta palavra mágica. Vamos ver? Quando eu devo cumprimentar, pessoal? Quando eu devo dizer bom dia, ou boa tarde, ou boa noite? E aí, número 1 ou número 2? Ó, número 1, quando eu me encontro com alguém. E o número 2, só depois do almoço. E aí, pessoal? Quando eu me encontro com alguém ou só depois do almoço? Vamos lá! O número 1, parabéns! Quando eu me encontro com alguém, a gente cumprimenta. Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Parabéns em casa! Muito bem, pessoal. Vamos ver mais uma. Alakazam, alakazim. Faça aparecer uma palavra mágica para mim. Plim! Vamos ver qual vai ser agora. Atenção! Olha lá, a professora vai tirar aqui do ladinho essas aqui que a gente já descobriu. Qual será agora? Vamos ver. E está aparecendo a outra palavra mágica. Muito bem, pessoal, com licença. Olha lá. Quando será que nós devemos dizer com licença? Vamos ver. Número 1, quando eu tropeço em alguém? Ou número 2, quando desejo passar por alguém? Quando que eu digo com licença? Quando eu tropeço na pessoa? Quando eu tropeço em alguém? Ou quando eu desejo passar por alguém? Já descobriram em casa? Isso! Número 2, quando eu desejo passar por alguém. Então eu digo com licença. Mas a gente também diz com licença quando a gente às vezes quer falar com outra pessoa e essa pessoa está conversando com alguém e a gente precisa falar com ela urgente. Então a gente diz com licença, posso falar? Certo? Então a gente usa bastante esta palavra. Agora a professora vamos colocar esta palavra mágica aqui, ó, bom dia, aqui do ladinho, porque tem mais palavras mágicas para a gente colocar ali. Vamos deixar ela aqui do ladinho, ó. Muito obrigado. Com licença. E agora nós vamos continuar a nossa mágica. Vamos lá junto com a professora? Alakazam, alakazim. Faça aparecer outra palavra mágica para mim. Plim! Que será agora? Vamos ver. Olha lá, vamos ver qual será a palavra mágica. E aí, pessoal em casa? O que vocês acham que vem agora? Qual a palavra mágica que nós devemos usar muito também na nossa vida, no nosso dia a dia, para termos uma convivência harmoniosa? Está se abrindo, vamos ver. Olha lá, em casa vocês já conseguem ler? Me desculpe, olha só a mágica acontecendo. Uma palavra que faz parte de uma convivência harmoniosa. Me desculpe. Quando que a gente usa esta palavra? Olha lá. Quando devo pedir desculpas, pessoal? Número 1, quando eu quero algo de alguém? Número 2, quando faço algo de errado para alguém e reconheço o erro. Então vamos pensar em casa um pouquinho. Número 1, quando eu quero algo de alguém. Ou número 2, quando faço algo de errado para alguém e reconheço o erro. Aí a pergunta é, quando devo pedir desculpas? Pessoal em casa, já descobriu a resposta? Já, vamos ver na tela então. Isso, número 2, quando faço algo de errado para alguém e reconheço o erro. Então, a gente tem que pedir desculpas sim. Isso mesmo, muito bem, pessoal, vocês estão acertando, né? Tenho certeza que vocês estão acertando. E agora, vamos ver mais uma palavra mágica, importante para boa convivência? Vamos lá então. Alakazam, alakazim, faça aparecer uma palavra mágica para mim. Plim!
Vamos ver qual será agora. Olha lá. Quem aí em casa será que sabe qual é? A mágica da flor, que vai se abrir e vai aparecer uma palavra mágica. Olha, leram já em casa? Conseguiram ler, pessoal? Por favor. Por favor. É uma palavra mágica dentro da flor mágica. Quando que nós usamos esta palavra no nosso dia a dia? Em que momentos? Quando devo dizer por favor? E aí, pessoal em casa? Número 1, quando preciso de ajuda? Ou número 2, quando terminei a tarefa? E aí, pensem um pouquinho lá. Quando devo dizer por favor? Quando eu preciso de ajuda? Ou número 2, quando terminei a tarefa? E aí, pessoal? Já descobriram? Vamos ver a resposta então? Quando eu preciso de ajuda, isso mesmo. A gente diz, por favor, me ajude, por favor. Isso mesmo, ó. Parabéns, eu tenho certeza que vocês aí em casa acertaram. Porque são palavras que nós devemos usar todos os dias, o tempo todo. A gente usa uma ou usa outra. Porque são essenciais para uma boa convivência com a nossa família, agora que a gente está em casa, para a gente ficar em paz, ficar de bem. Então, nós não podemos esquecer nenhuma dessas palavras para a gente viver bem, certo? Vamos ver o que vem agora? Olha lá, a nossa tarefa. E a nossa tarefa é a letra de uma canção, de uma música. Sobre o nome desta música é Palavrinhas Mágicas e o ritmo dela é Terezinha de Jesus. E lá no final, aí vocês vão ter que fazer o quê? Circular as palavras mágicas na música usando cores diferentes. E pinte os balõezinhos de pensamentos da Magali utilizando as mesmas cores. Então, a mesma cor que vocês usarem na música, vocês vão usar lá nos balõezinhos. E fazendo a correspondência assim, né? E a outra, que palavra mágica você deve usar quando pisa no pé do coleguinha? Sem querer? Pensar lá na casa e responder. E tem mais uma tarefa aí para vocês. Olha lá, eu tenho certeza que vocês gostaram da nossa mágica aqui na nossa aula. Então, a professora vai mandar aí para vocês também. Vocês vão pintar as flores bem bonitas, escolher 2 palavras mágicas, escrevam dentro delas. Depois, vocês vão fazer a mágica igual a professora fez aqui. Recortem elas bem recortadinha, direitinho e coloquem um pouquinho de água. Então, vai se abrir e fazer a mágica. Legal, né, pessoal? Tenho certeza que vocês vão amar essa mágica. Agora, vamos ver os objetivos. Identificar valores necessários de convivência harmoniosa. Muitas coisas, né? Muitas palavras que fazem a diferença. E perceber a importância das palavras mágicas. Então, pessoal, esses objetivos, eles fizeram toda a diferença na nossa aula. Então, o que a gente aprendeu? Só com as palavras mágicas que a gente fez aqui, nós conseguimos aprender que precisa de todas elas para uma convivência harmoniosa. Então, não esqueçam que são muito importantes para a nossa vida e para o nosso dia a dia, para nós e para quem está ao nosso redor. E agora mais do que nunca, hein, pessoal? Porque a gente está tendo que ficar mais tempo em casa, com a nossa família, se cuidando. Então, precisamos usar muito elas, praticar bastante. E agora vai ser a hora da gente conhecer a música. Vamos lá? Palavrinhas Mágicas. A melodia é daquela música Terezinha de Jesus. Talvez aí em casa vocês já conheçam ela. O ritmo da Terezinha de Jesus, que é o mesmo. Então vamos lá. Sei usar as palavrinhas que indicam educação. Sou criança educada, sou futuro da nação. Bom dia, boa tarde, por favor, muito obrigado. Com licença, me desculpe, nesta aula estou ligado. E aí, pessoal? Vocês já aprenderam a letra?
Agora vocês vão cantar com a professora. Vamos de novo e aí vocês vão cantar em casa. Vão lendo a letra e cantando comigo. Vamos lá? Sei usar as palavrinhas que indicam educação. Sou criança educada, sou futuro da nação. Bom dia, boa tarde, por favor, muito obrigado. Com licença, me desculpe, nesta aula estou ligado. E aí, será que vocês aí em casa já aprenderam? Vamos cantar então mais uma vez. E agora vai ser para finalizar nossa aula aprendendo a música das palavrinhas mágicas para vocês nunca esquecerem aí na casa de vocês e aonde quer que vocês estejam. Então, vamos lá? Sei usar as palavrinhas que indicam educação. Sou criança educada, sou futuro da nação. Bom dia, boa tarde, por favor, muito obrigado. Com licença, me desculpe, nesta aula estou ligado. E aí, pessoal, estavam ligados na aula? Tenho certeza que sim. Então agora nós despedimos. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau!